Gravação iniciada, presidente. Muito bem, voltamos à nossa pauta. Item 67, minha relatoria. Contribuinte recorrente é Gulosão Lanches Limitado. O processo já está disponibilizado. Eu já vou ao voto. Item 67. Aqui é uma exclusão do Simples, por débitos. Declaratório expedido pela Delegacia de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O contribuinte faz a sua defesa, vai para a DRJ, é tirado o provimento, mas aqui há um prejudicial de mérito que eu já passo no voto lá no item, na folha 6. É uma manifesta intempestividade da peça recursal de segundo grau. Nós vamos ver depois, se algum conselheiro quiser conferir isso. O processo sempre é bom. O artigo 33 prevê como tem que ser feita a contagem, está aí o AR, o contribuinte tomou ciência da decisão da DRJ em 19 de julho, interpôs recurso voluntário em 10 de outubro, tudo isso em 2018. A própria delegacia lá já fez a manifestação que seria intempestivo, né? E protocolizou a peça recursal, por isso está escrito aí, por insistência do contribuinte. Aí eu faço uma linha do tempo, a ciência é 19/7, 18, a contagem é a partir do dia 20/7, que é uma sexta-feira, terminou dia 18/8, um sábado, prorrogado para 20/8 de 2018, protocolado o processo dia 10/10, 51 dias, 11 dias em agosto, 30 em setembro e 10 dias em outubro, além do prazo. A DRF já alertava para isso, que era intempestivo, folhas 86, que eu reproduzi, e aí eu complemento lá embaixo apenas uma informação que é relevante notar. Porque desculpa, presidente. Você está com o seu coisa aberta aí, Paga. Esqueça, fica difícil de falar. Que está intempestivo está claríssimo, né? Apenas tem uma posição que o patrão reclamou lá nos autos, né? Que tem que ser ele notificado, a ciência de tudo isso aí. Eu reproduzo a súmula CARP 110, que no processo administrativo é incabível a intimação dirigida ao endereço do advogado, tá? Dizendo que isso não é motivo para sustentar essa posição que ele sustentou, e então voto por não conhecer do recurso voluntário, por intempestivo, e de forma que fica mantido a exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2018. É o voto. Quiserem conferir, mas acho que está tão flagrante essa intempestividade que não tem muita coisa que ver. Marco. Acompanha, presidente. Pagano. Acompanha. Evandro. Acompanha. Júnia. Com relator. Iágaro. Com relator. Paula. Com relator. Luciano. Acompanha, presidente. Então, não conhecido o recurso por intempestivo, mantida a exclusão do Simples Nacional da recorrente. Julgamento encerrado. O item seguinte é o item 68, relatoria do Conselho Pagano. Contribuinte é Base Comercial Limitada. Pagano, breve relato e voto. Resume que é simples exclusão. Pagano? Agora é contigo, o microfone aberto. Um minutinho só, presidente. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto face a acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal, que decidiu manter o auto de infração que exige RPJ, CSL e PIS/COFINS relativamente aos anos calendários 2007, 8 e 9, acrescido de multa qualificada de 150%. De acordo com a acusação fiscal, os valores tributáveis foram apurados mediante o arbitramento do lucro, com base no artigo 530, inciso 1º do RIR, tendo em vista que a recorrente sujeita à tributação com base no lucro real, não possui escrituração nas formas da lei comerciais e fiscais. O lucro foi habilitado com base na receita bruta de prestação de serviço escriturada e não declarada, com fundamento no artigo 3º da norma 249 e artigo 532 do RIR, conforme descrito no termo de verificação fiscal, que faz parte integrante do auto de infração. Em decorrência, foram lavrados autos de infração relativos a CSL, PIS e COFINS. Eu vou passar direto ao voto, presidente, tá?
Perfeito, Pagano, vai em frente. Da alegação preliminar de nulidade do acordo recorrido devido ter negado o pedido de diligência da recorrente. Tal alegação não merece ser provida, esse conforme fundamentado pelo relator do voto vencedor do acordo recorrido, a diligência não seria necessária, eis que todas as provas necessárias para o seu livre convencimento já se encontravam nos autos. Ademais, a recorrente fez um pedido genérico, se apresentar e aprofundar os motivos pelos quais entende ser necessária a elaboração de diligência nos autos. Assim, como o julgador da DRJ verificou que constam nos autos todos os elementos para a formulação de sua livre convicção, considerou a diligência ou perícias necessárias para o deslinde da questão a ser apreciada, em consonância com o artigo 18 do Decreto 70.235. Desta forma, tendo em vista que diferentemente do alegado pela recorrente seu recurso, o julgador da DRJ fundamentou adequadamente o indeferimento do pedido de diligência, motivo pelo qual rejeita a preliminar da nulidade do acordo recorrido requerido em sede recursal. Mérito. Ao analisar os autos, verifiquei que o lançamento da RPJ pelo lucro habilitado foi feito de maneira correta pela fiscalização. A recorrente estava sujeita a tributação com base no lucro real e não apresentou a fiscalização e escrituração completa regular, nos termos da legislação comercial e fiscal. Além disso, o contribuinte respondeu à notificação fiscal, declarando não dispor nem do LALUR e nem das declarações financeiras obrigatórias, obrigando o auditor fiscal a arbitrar a base do cálculo com base nas receitas oriundas de atividades de prestação de serviços escrituradas na contabilidade e não declaradas. A recorrente apenas contesta o arbitramento do lucro, alegando que lhe é garantido direito constitucional, garantido constitucionalmente tratamento tributário diferenciado, conforme artigo 170, inciso 9 da CDF, e de forma alternativa, caso tal entendimento não seja acolhido, alega que tanto a sua atividade quanto a sua receita bruta lhe permitem a opção do lucro presumido consoante o artigo 46 da Lei 10.637 de 2002. Tal alegação da recorrente também não deve ser provida, eis que não existem provas nos autos de que tenha optado por qualquer dos regimes tributários diferenciados, sendo que não consta inscrição no Simples Federal ou Simples Nacional, bem como de que tenha feito o primeiro recolhimento do imposto nos termos do lucro presumido, restando apenas a alternativa da regra geral do lucro real. Assim, como a recorrente não tinha os documentos necessários para a apuração do imposto pelo lucro real, o auditor fiscal foi obrigado a arbitrar o lucro nos termos do artigo 530 do RIR e utilizou a receita de serviços prestados que estavam escriturados, mas não tinha sido declarado para compor a base tributável. No caso concreto, está demonstrado nos autos que durante os períodos autuados, a recorrente oferiu receitas tributáveis no montantes levantados pela fiscalização. Entretanto, até a data do início da ação fiscal, o contribuinte havia apresentado declarações simplificadas de pessoas jurídicas na condição de inativa, DCTF apenas referentes aos primeiro e segundo semestres de 2007 e primeiro semestre de 2008, nas quais não confessou qualquer débito relativo aos tributos federais. Da CON relativa aos períodos de apuração ocorridos de janeiro de 2007 a junho de 2008, sem informações de valores de receita e débitos de PIS e COFINS, e não efetuou qualquer recolhimento de tributos federais, dentre os quais o IRPJ. Após a início da ação fiscal, quando já havia perdido a espontaneidade, a recorrente apresentou o DIPJ com informações da receita oferida e apuração de valores de IRPJ e de CSL. Também apresentou o DCTF com confissão de dívida de PIS e COFINS e da CON com informações de receita e débitos de PIS e COFINS relativos ao período de 2007 a 2009. Entretanto, tais declarações não foram aceitas pela fiscalização, pois já havia iniciado a auditoria fiscal. Ademais, efetivamente, a recorrente não fez a opção pela tributação com base no lucro presumido na forma prevista no artigo 516, parágrafo 4 do RI, e, por consequência, não há amparo legal para que se adote esta forma de tributação. Sendo assim, a recorrente estaria obrigada à apuração do resultado tributável com base no lucro real e, para tanto, deveria manter a estruturação na forma das leis comerciais e fiscais, inclusive com a elaboração de demonstrações financeiras exigidas pela fiscalização. Conforme demonstrado no presente processo, a recorrente, apesar de irregularmente intimada, não apresentou escrituração completa nos termos da legislação comercial e fiscal, com elaboração das demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal. Há, inclusive, informação da própria recorrente prestada em resposta à intimação fiscal, conforme confessando que a empresa em tela não tem condições documentais de apresentar a demanda pela notificação acima exposta, pois não juntou documentos comprobatórios de despesas oriundas de atividades em seu mês laboral. Como consequência, não serão gerados livros de apuração do lucro real, LALUR, do período de 2007 a 2009,
Não serão gerados demonstrativos financeiros, balanço patrimonial, demonstração do resultado do período de apuração e demonstrações dos lucros e prejuízos acumulados relativos aos anos de 2007 e 2009. Não serão apurados demonstrativos da base de cálculo da CSL dos anos 2007 e 2009. Diante dessa manifestação pura e simples, entendemos que a empresa terá a sua apuração registrada via processamento fiscal por arbitramento, como for aceitado em seu termo de início fiscal. Assim, tendo em vista a falta de manutenção da escrituração na forma das leis comerciais fiscais, ou o fato de deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal, inviabiliza a apuração pelo auditor fiscal do lucro real, tornando imperativa a adoção do arbitramento pelo lucro como forma de apuração da base de cálculo do RPJ, nos termos conforme determina o artigo 530, inciso 1º do RIR. Quanto ao critério para a determinação do lucro real arbitrado adotado pela fiscalização, conforme muito bem explicado no acordo recorrido, tem como fundamento legal o artigo 532 do RIR, segundo o qual o lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observando o disposto no artigo 394, parágrafo 11, quando conhecida a receita bruta, será determinada mediante a aplicação de percentuais fixados pelo artigo 519 e seus parágrafos, acrescidos de 20%. No presente caso, a base de cálculo do imposto pelo lucro arbitrado foi obtida pela utilização do percentual de 38,40% sobre a receita bruta conhecida proveniente da atividade de prestação de serviço, ou seja, aplicou-se o percentual de 32%, adotado para o lucro presumido, majorado de 20%. Sobre a base de cálculo determinada em cada período de apuração trimestral, foi aplicada a alíquota de 15% e o valor obtido foi acrescido da quantia correspondente ao adicional de 10% incidente sobre a mesma base de cálculo, excluída da parcela não sujeita ao adicional, resultando o montante do imposto devido no respectivo período de apuração, do qual foi deduzido o imposto retido na fonte sobre as receitas do respectivo período de apuração, devidamente comprovado, chegando-se ao então IRPJ lançado de ofício. Dessa forma, entendo que o lançamento do IRPJ está em conformidade com o previsto na legislação em regência, devendo ser mantido na íntegra. Em relação aos lançamentos da CSL, PIS e da COFINS, em se tratando de lançamentos decorrentes dos mesmos pressupostos fáticos que serviram de base para o lançamento do IRPJ, a eles devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento em razão da relação da causa e efeito. Para aqui, presidente, eu continuo. Pode parar, Pagano. Você está mantendo as infrações, então, em todos os pontos. Agora você vai ver a multa qualificada, é isso? É. Então tá bom. Em relação às infrações, alguma dúvida? Marco? Nenhuma. Votando. Acompanho. Evandro? Acompanho. Júnior? Acompanho. Iágaro? Acompanho. Paula? Acompanho. Luciano? Com o relator. Também. Continua unânime, mantidas as infrações. Da multa qualificada. Como muito bem apontado no termo de verificação fiscal, a fiscalização decidiu qualificar a multa devido à recorrente ter deixado de prestar informações sobre o faturamento ao fisco durante 3 anos calendários autuados, declarando-se a Receita Federal como inativa, ao passo que, conforme restou comprovado nos autos, encontrava-se em plena atividade, oferindo receita no montante de R$ 2.454.292,55. Tal atitude da recorrente, no meu entender, evidenciou a ação dolosa tendente a impedir o conhecimento por parte da fiscalização da ocorrência dos fatos geradores, bem como da receita tributável, enquadrando-se na sonegação descrita no artigo 71 da Lei 4.502/64, motivo pelo qual deve ser qualificada a multa de ofício consoante o disposto do artigo 44 caput e parágrafo 1º do artigo 44 da Lei 9.530. Quanto ao fato de a recorrente ter entregue no meio do trabalho de auditoria fiscal as declarações retificadas, entendo que não retira a intenção da recorrente de impedir o conhecimento da fiscalização dos fatos geradores, eis que no caso a empresa não fosse fiscalizada, a receita tributável e o faturamento jamais seriam descobertos. Inclusive, a recorrente retificou as declarações após o início da fiscalização, mas não fez o pagamento do imposto devido e também não apresentou a documentação contábil e fiscal necessária para se apurar o correto imposto devido.
Em relação à alegação da recorrente de que pode retificar as declarações a qualquer momento, desde que dentro do prazo decadencial, como muito bem apontado no acordo recorrido, o artigo 832 do RER dispõe que a autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de rendimentos quando comprovado o erro nela contido, desde que sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício. Como a recorrente não pagou o imposto devido e entregou as declarações retificadas após o início da fiscalização, entendo que perdeu a possibilidade de denúncia espontânea e não afastou a comprovação da intenção de esconder da fiscalização os fatos geradores tributáveis. Desta forma, voto por manter a multa qualificada. Aqui só para falar, deixar claro a diferença do outro voto que eu votei um pouco hoje cedo. Aqui nós estamos falando de falta de entrega de documentação, declarando-se ela como empresa inapta para a Receita Federal. A fiscalização foi obrigada a arbitrar, ela foi obrigada a fazer a fiscalização por meio de documentos contábeis, não documentos fiscais, mas por meio das notas fiscais, né? Ela descobriu as notas fiscais dos serviços que foram prestados, e foi aí que ela conseguiu apurar imposto. Aqui eu vejo um intuito doloso de se esconder, de se esquivar. Inclusive, quando você indica que você está uma empresa inapta, ou seja, uma empresa inativa, perdão, não inapta, uma empresa inativa, e depois você é descoberto que você teve uma vasta receita, aí sim eu vejo um intuito fraudulento, um intuito de simular aqui o conhecimento da fiscalização do imposto devido. Então, por isso eu mantive a multa. Bom, é clara a posição do relator, mantendo a multa. Quer se manifestar especificamente? Cada caso é um caso. Só uma questão, Pode falar aí agora. Esse ponto que o Pagani mencionou aí do critério para considerar a hipótese de qualificação da multa, né? Eu trabalhei durante um tempo com a FMI, né, e alguns países usam os critérios de qualificação de multa, não que nem nós no Brasil, que é uma multa objetiva, ou é 75 ou 150, ou é 0 ou 1. Eles usam aquela graduação do direito penal de dosimetria da pena e você vai colocando no intervalo. Eu sempre fui contrário a esse tipo de coisa que os caras usam nos outros países, né, porque acaba virando subjetivo o negócio. Mas, às vezes, nesses casos, assim, seria um caso que poderia, eu acho que numa declaração inativa seria uma conduta muito mais gravosa do que aquela que o cara deixa de escriturar uma parte das receitas que nós vimos ontem. Depois eu escrevi um artigo sobre isso, Iago, exatamente. Eu acho que é um negócio que faz uma falta danada. Eu também concordo com você que tem que estar prevista a graduação em lei, né? Assim, estabelecendo limite, igual pena máxima e mínima, mas... Mas sabe que nos outros países que adotam isso gera uma insegurança tremenda, né? Porque às vezes a mesma conduta gera penalidades diferentes, né? Então, assim, não tem um modelo perfeito. Só isso que eu queria deixar consignado. Assim. Votando, Marco. Acompanho. Evandro. Acompanho. Júnior. Acompanho. Iágaro. Acompanho. Paula. Acompanho. Luciano. Acompanho. Também acompanho, então, por unanimidade, negado o provimento e mantido, inclusive, a qualificação da multa. Julgamento encerrado. Partimos agora para o item 72. Esse processo é da relatoria da conselheira Júnia. Está vem com vistas de novembro. A proposta da relatora, a vista é do Iágaro. A proposta da relatora era dar provimento parcial ao recurso voluntário, e até o momento haviam votado os conselheiros Marco, Rogério e Evandro divergindo, e o conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves acompanhando a relatora. Iágaro, a palavra é sua. Oi. Quer que eu relate aqui, presidente? Eu posso, mas acho que o Iágaro deve estar lembrado do caso. Posso, se quiser resumir. Se quiser. Não, para mim, tanto faz. Dá uma resumida, então, rapidinho, para ficar gravado. Na verdade, é o seguinte, tem um processo reflexo que foi negado provimento, e, então, quanto a essa parte, eu entendo que você tem que aplicar a decisão daquele processo. O problema é que, nesse processo aí, era um período em que, deixa eu pegar aqui, não tinha a declaração, ela não tinha efeito de confissão de dívida. E a DRJ entendeu também que a apresentação de manifestação de inconformidade
não gerava efeito suspensivo na época, que era, se não me engano, 2003, tá? E aí, o que o contribuinte trouxe no recurso? Ele falou, olha, como não tinha efeito suspensivo, parte desses débitos já foram inscritos em dívida ativa. E aí eu conferi, pelo menos, por isso até que pedi que fizessem, né, à vista aí o IAGRO, porque eu acho que está claramente provado, mas também, se quiserem baixar em diligência, eu não me oponho, porque eu acho que eventualmente daria para resolver. Então, eu estou dando provimento unicamente para excluir aqueles valores que já efetivamente estavam demonstrados, que se consegue bater, inclusive, o valor exatamente com o que está inscrito em dívida ativa, que ele trouxe a tela da inscrição em dívida ativa lá da Procuradoria. Então, é isso, ou seja, quanto ao mérito, a questão já está decidida em sentido contrário ao contribuinte, então eu estou aplicando a tese de que isso é um processo reflexo, mas em relação a essa parte das inscrições em dívida ativa, eu estava dando provimento. É isso. Perfeito. Iago, a sua palavra agora. Não, eu não... Eu fico na divergência por conta daquela... Nós estávamos conversando antes até sobre a questão dos débitos, entendeu? Acho que é matéria estranha ao contencioso e acho que tem que ser demonstrado isso depois na hora de execução da decisão. Você acompanha a divergência? Isso. Conselheira Paula. Eu acompanho a relatora nesse caso. Conselheiro Luciano. Com a relatora, presidente. Eu também vou com a divergência. Quem abriu a divergência foi o conselheiro Marco. Faz o voto vencedor, Marco. Presidente, é um auto de fração. É auto de infração isso aqui? É. Então é aplicável a nova disposição, depois eu redijo aqui, tá bom? Então, favorável ao contribuinte, depois eu refaço a redação, tá bom? Prosseguindo, item 73, relatoria do conselheiro Leonardo Luiz Pagano, é Carglass Automotiva. Aqui também é um pedido de vista que vem do mês de outubro, nesse caso o Iago não estava presente. A situação é a seguinte: a proposta do relator, do Pagano, era dar provimento ao recurso voluntário e o conselheiro Marco Rogério divergiu votando por negar provimento. Os demais conselheiros não haviam votado até o momento. Então, nessa situação, o conselheiro Iago vai agora participar do julgamento, porque o Wilson, que estava com suplente na época, não tinha votado. Então, eu peço ao Pagano, tendo em vista essa situação nova, né, com o Iago participando, que faça um resumo muito rápido do processo, do relatório, e depois do voto, suprimindo citações de legislação, essas coisas, não há necessidade. Vamos ao mérito, à matéria prática, por favor. Item 7.3. Ok? Todos me ouvem? Todos me ouvem? Limpo e claro. Bom, esse aqui é um processo, mais uma vez, né, relativo àquela... É a tese, né, que é a parcela da estimativa de setembro do ano calendário 2004, que foi compensada com saldo negativo de período anterior, e está sendo discutida em outro processo, o de 2008-13. Foi solicitado vista, né, porque eu dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório, de saldo negativo no valor de R$263,24, e homologar a compensação até o limite reconhecido, né? O meu voto, ele vai naquela base, né, da jurisprudência da DRJ, das turmas ordinárias, da Câmara Superior, da portaria, do parecer da PGFN, do histórico de portarias COSITES até a 02 de 2018, que determina que a estimativa vai ser cobrada em procedimento à parte, procedimento próprio, que por isso esse crédito da estimativa que está sendo compensada com saldo negativo de período anterior pode ser reconhecido nesse processo.
E por isso eu acolhendo, né, o último entendimento da própria Receita Federal no parecer normativo COSIT 2 de 2018, eu dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer o valor da estimativa e reconhecer, por consequência, o crédito de saldo negativo e homologar até o limite reconhecido. Está bem resumido, presidente. Mas eu preciso de mais. Tá muito bem resumido, tá? Então, o Marco divergiu e deixa eu ver o que tem mais aqui para passar para o Iágaro. Não, já está. Tá tranquilo, pode ir. É agora que pediu vista. O Evandro pediu vista, deixa eu só ver se o Iágaro precisa de alguma informação, acho que está suficiente. Propôs o relator, o conselheiro Marco já divergiu, o Evandro pediu vista. É com você, Evandro. Evandro? Presidente, se me permite. Estou te ouvindo, Evandro. Presidente, Fala, Marco. se me permite, eu divergi para sobrestar, porque o processo final 13, ele ainda não foi resolvido. Inclusive, tem um acordo da Câmara Baixa do CARF negando o provimento, ou seja, o crédito não está confirmado, e ele, a princípio, o contribuinte impetrou um recurso especial. Então, ele não está resolvido na esfera administrativa, só isso. Marco, só um detalhe, eu não sei, realmente eu não me lembro, porque as anotações são feitas na hora, né? Mas como você que abriu a divergência, você deve ter na sua cabeça melhor isso aí. Não, é só para adjetivar essa divergência. A divergência é para sobrestar. Não, só um detalhe. A divergência que eu anotei aqui era votando por negar provimento. Agora você está dizendo que era para sobrestar. Não, ele tem um acordo. Não, é para. Marco, já tem decisão na mesma instância, não? Já tem, então tá, é para negar. Desculpe, presidente, fiz confusão, mil perdões. Porque aqui na minha anotação é negar provimento. Agora você pediu. Tem razão, desculpe. Viajei aqui. Ok, então negar provimento, a divergência do Marco. Evandro, com você a palavra. Eu vou acompanhar a divergência. Já tem decisão na mesma instância no outro processo de crédito, negando provimento ao crédito, então eu vou aplicar a decisão do outro processo aí. Tá. Júlia. Deixa eu votar não. Com o relator. Iágaro. Eu vou com essa matéria de compensação de estimativa cruzada, ela foi vedada a partir da 13.670 de 2018. E realmente é um problema que a administração tributária encontrava essas compensações cruzadas. Mas eu entendo que o reflexo da legislação anterior, até a 13.670, é esse que o relator aponta. Né? Sei que o sistema ele regula pela cobrança da estimativa que não foi compensada. É um consectário da DECOMP-C, Confissão de Dívida. Por essa razão, eu vou acompanhar o relator. Desculpe, o microfone estava fechado. Paula. O relator. Luciano. Relator, presidente. Eu vou com a divergência por maioria de votos, dado o provimento, julgamento encerrado. Deixa eu voltar ao julgamento anterior aqui. Quando foi feita a indicação da pauta, estou falando agora do item 72, o anterior a esse, a Staroy Distribuidora. Esse processo, Júnior, foi anotado como PERDCOMP, né? E veio como temático como PERDCOMP. Por isso que quando eu fui proclamar o resultado, tinha dito que tinha pegado o provimento, mas depois o Marco alertou que era auto-infração. Eu gostaria de pedir que todos, de modo geral, né, quando todos fizerem a indicação, observem bem essas alegações, para que a pauta seja feita dessa forma que determina as normas do CARF, temática, porque nós estamos jogando todos os processos aqui de PERDCOMP e, de repente, um processo de omissão aqui, de auto-infração no meio, que até me levou a... Está bastante alto. Me levou a proclamar o resultado de forma indevida. Ok, vou deixar, presidente, vou prestar bastante atenção. Não é só para você, é para todos, porque senão fica... Às vezes anota apenas esse código gigantesco aí
10, 9 números, e aí eu tenho que olhar uma lista de 600 códigos. Então, eu peço a gentileza, né, dizer que está escrito na norma do CARF. Então, Presidente, eu posso dar uma sugestão aos colegas? Eu posso dar uma sugestão para mim não fechar esse microfone, que não está difícil aqui hoje. Quem está falando junto aí? Vamos lá, Marco. Só para dar uma sugestão aos colegas, quando se abre o e-processo, informações do processo, tem lá, se não me engano, deixa eu abrir aqui até para mostrar. Mas não é muito confiável aquilo lá, não, hein? Eu sei, a maioria se resolve, é bem tranquilo. Quando tem lá descrição do processo, aparece geralmente 70%, 30% já aparece o código de alegação. Tá? Eu gostaria, então, Marco, você desculpe, Marco, eu gostaria que o relator e o conselheiro que perdesse meia hora e olhasse o que é verdadeiramente para não seguir o que está lá, porque lá já vem da DRJ e nem sempre está correto lá. Não, mas eu confirmo sempre, eu olho o código, eu já tenho o histórico lá, então já olho, mas é só para dizer que... Se vir errado, eu vou criticar o conselheiro e você que deu essa orientação, então... Não. Tá? Eu estou dizendo para olhar, não precisar ficar procurando, só confirma se aquele código tem a ver com a matéria. Ok. Tá aqui, um processo desse aqui, ó, tá escrito com todas as letras, IRPJ, código tal, pede compra tal, empatou, voto em qualidade. Aí eu vou ver, agora fui ver o processo, é um processo decorrente, reflexo, quer dizer, então, por gentileza, tá? Feita a substituição, voltemos aos casos aqui pendentes. Bom, encerramos a pauta da tarde, vou voltar ao que está remanescente da manhã. Deixa eu ver o primeiro processo que eu vou pegar aqui. Tem o meu, mas eu vou pular, depois eu preciso anotar uns resultados aqui, vou adiantando com outros, pagando o item 59, pagando Zilioto e Zilioto Limitado. Segundo as alegações, é uma exclusão do simples. Assim eu espero que seja. Vamos lá. Me escutam, né? Muito claramente. Pode continuar. Então, na verdade, trata-se de recurso voluntário interposto face ao acordo preferido pela Delegacia da Receita Federal, que decidiu manter o indeferimento da opção simples nacional da recorrente, devido à constatação de débitos sem agibilidade suspensa dos períodos de 10 a 11 de 2017. Ou seja, devido a débito tributário sem agibilidade suspensa junto à Receita Federal, o pedido de ingresso ao Simples Nacional da Recorrente foi indeferido em 15 de 2 de 2018, conforme termo de indeferimento. Os débitos junto à Receita Federal, pois não? Pois não? Pagando, ninguém falou nada. É você mesmo, continua. É que eu... Ah, tá. Os débitos junto à Receita Federal são referentes ao Simples, conforme termo de indeferimento do Simples Nacional. A ciência, após esse indeferimento, a recorrente ofereceu manifestação de inconformidade, na qual argumenta que recolheu integralmente os débitos de 27 de 2018 e 29 de 3 de 2018, respectivamente, e que o pagamento ocorreu dentro do prazo estabelecido nas intimações que recebeu da Receita Federal. Em seguida, foi apresentado nos autos de informação fiscal, confirmando o pagamento dos débitos, objeto do termo de indeferimento, nos dias 27 de 2 de 2018 e 29 de 3 de 2018. A informação fiscal também informa que as intimações que o recorrente alega que recebeu com datas para pagamentos até 28 de 2 de 2018 e 29 de 3 de 2018 são intimações relativas à inscrição em dívida ativa e ao CADIM, e não se refere ao prazo para regularização dos débitos para a inclusão do Simples Nacional. A DRJ proferiu acordo mantendo integralmente o indeferimento, por entender que a recorrente não teria regularizado os débitos dentro do prazo legal, ou seja, até 31 de 1 de 2018. Passar ao voto. Recurso voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na legislação, motivo pelo qual deve ser admitido. Com a matéria dos autos, trata apenas do indeferimento à opção do Simples Nacional da recorrente, e o argumento de defesa é apenas relativo ao pagamento do débito, entendo que a solução da Lídia trata estritamente da análise da prova do pagamento, parcelamento e do prazo para regularização do débito. Consta nos autos, conforme informação fiscal de folhas 40 a 42, que a recorrente recolheu integralmente os débitos em 27 de 2 e 29 de 3 de 2018. Dessa forma, tendo em vista que consta a prova consistente nos autos de que a recorrente pagou todos os débitos que o termo de indeferimento da opção do Simples, pelo Simples Nacional apontou como em abertos,
e não suspensos, entendo que o acórdão deve ser reformado. Acerca do prazo que... Ah, tá. Aqui minha tese, presidente, Precisa ler? Não. Precisa ler a tese ou... Não, não precisa. Está no voto aí. Então, eu estou dando provimento ao recurso voluntário. É a minha tese, a tese que eu sou vencido, por unanimidade. O contribuinte pagou, em qualquer momento você concorda, é isso, né? A própria informação fiscal do fisco, né, confirmou que houve o pagamento. Fora de prazo, né? Foi fora de prazo. Parece, segundo a alegação do contribuinte, que ele confundiu os prazos conforme as informações que ele recebeu. E aí foi esclarecido que essas intimações que ele está falando que ele recebeu depois, né, do prazo, são intimações que foram posterior ao dia 31/1, são as informações, são as intimações relativas à inscrição em dívida ativa e ao CADIM. Aí eu fiquei preocupado, falei, bom, se ele recebeu inscrição em dívida ativa e CADIM, pode ser que ele não tenha pago, mas depois a informação confirmou, a informação fiscal mesmo, confirmou que ele pagou. Então, para mim, a tese já resta suficiente o pagamento. Ele pagou 1 e 2 meses depois do prazo. Nada, eu não estou conseguindo acessar aqui, que a minha internet está ruim hoje. É inclusão ou é exclusão? É inclusão, Paula. Pois é, eu estou estudando, e aí eu vou até pedir sua ajuda. Existe uma tese, até que ela vem se consolidando no CARF, que nos casos de inclusão do Simples, quando há o termo de indeferimento, o termo de indeferimento não dá o prazo de 30 dias para regularização do débito, como tem o ato declaratório. Inclusive, é uma tese da EDELI, que vem sendo aplicada em várias outras turmas, aplicando-se analogicamente o prazo de 30 dias que é dado no ADE para os termos de inclusão. E aí, nesse caso, é um pouco diferente da sua tese, né, que admite que durante o processo administrativo e fiscal, por causa da suspensão dos prazos, você admite em qualquer tempo até a conclusão e a decisão definitiva do processo, né? Mas nessa tese, equipara-se analogicamente a possibilidade do contribuinte, sabendo dos motivos do indeferimento, ele sanar esses impedimentos no prazo de 30 dias. A minha pergunta para você é, como é a inclusão? Qual o prazo de pagamento desse débito? Foi dentro dos 30 dias posterior à ciência do termo de indeferimento ou foi posterior a isso? Então, Paula, é o seguinte, o prazo para o indeferimento é 31/1/2018. Os pagamentos foram feitos no dia 27/2/2018 e 29/3/2018. Então, pela tese que você me disse da EDELI, o primeiro pagamento de 27/2/2018 está dentro do prazo, mas o segundo pagamento, ou seja, o segundo débito, né, que foi feito em 29/3/2018, estaria fora. Entendi. E nesse caso não tem como aplicar esse entendimento, né? Corroborando aqui com a posição da Paula, Pagano, a questão é a seguinte, para deferimento, o prazo é até 31 de janeiro. Então. Pedido, né? O pedido, ele está totalmente regularizado até 31 de janeiro. Então, a tese da EDELI, pelo que a Paula falou, ela acopla, ela dá mais 30 dias depois do termo de indeferimento para recorrente sanar os débitos, é isso, né? Exato. Então, quando que foi o registro do termo de indeferimento? Fica embaixo, assim, olha, num quadrinho. É porque eu não estou, a minha internet agora, eu não estou abrindo mais o e-processo. O indeferimento foi 15/2/2018. Então, 15/2, ele teria até 15/3. Realmente, a segunda quitação estaria fora do prazo. Porque pela tese, né, que vem se consolidando, existem vários acordos. Tese que vem se consolidando, vai me desculpar, eu não vi essa tese consolidada em lugar nenhum. Mas eu andei o fato da EDELI ter feito essa tese também não significa que a tese é totalmente consolidada, né? Não, doutor Paulo, eu estou dizendo que eu andei pesquisando num outro processo e eu tenho visto vários acordos que têm adotado esse entendimento. Então, estou dizendo que não é consolidada, não tem súmula, não tem decisão da Câmara Superior, mas várias turmas
tem adotado esse posicionamento e os julgamentos estão sendo proferidos por unanimidade. É só isso que eu estou dizendo. Depois vale a pena quem quiser verificar, é só colocar lá no ver que vão aparecer vários julgados com o mesmo teor. De qualquer forma, nesse caso, ela não vai ser aplicada porque o contribuinte não quitou dentro dos 30 dias. Né? Então, eu vou já, antecipando meu voto, eu vou divergir do relator. Bom, vamos lá. Marco, alguém quer falar mais? A proposta do relator nós já conhecemos, inclusive, só uma situação um pouco diferente, que é termo de indeferimento de opção, mas é basicamente a mesma, e geralmente ele é vencido, né, de forma unânime fora ele, mas agora é um caso um pouco diferente. Marco, votando. Que vejo. Evandro. Eu vou acompanhar a divergência. O prazo que o contribuinte ia optar pelo Simples Nacional que ele tem para quitar a sua pendência é até 31 de janeiro. Na lei. Conforme a lei complementar 123, isso na opção. Na exclusão, o prazo é distinto. Ele tem 30 dias a partir do recebimento do ato declaratório. Então, eu vou acompanhar a divergência. Júnior. Divergência. Iágaro. Divergência. Paula. Eu já antecipei com a divergência. Luciano. Com a divergência, presidente. Bem, com a divergência, essas construções me preocupam um pouco. Ele está um texto legal, né, dizendo exatamente qual é o prazo, né, mas tudo bem. Ciccone, você fechou o microfone. Qual o número desse processo, por favor? Realmente, fechei o microfone. Só para repetir, eu também vou com a divergência. Desculpa. É o 5-9, né? Eu vou com a divergência e fica por maioria, então, vencedor relator. O Evandro, você faz esse voto vencedor? Faço. Então, tá. Eu posso fazer esse cone, que eu já estou fazendo os outros, mas enfim. Mas é a mesma coisa que os outros são de exclusão, que é de interferimento. Ah, tá. Então, o Evandro faz. Continuando, ainda com o Pagano, enquanto eu vou preparar, tem 2 votos meus aqui, para depois encerrar. Pagano é o item 60, ACB, logística. Aqui está ACB, não sei se é ABC, está digitado errado aqui. Mas está marcado ACB, logística e serviço. ABC. Deixa eu confirmar, presidente. ACB. Então, tá bom. Então, relator e voto, por favor. Trata-se de recurso voluntário que depois faça acordo pela delegacia que decidiu manter a exclusão da recorrente do Simples Nacional devido à débito sem exigibilidade suspensa junto à Fazenda Pública do Brasil. A recorrente foi excluída do Simples Nacional pelo ato executivo 1761-111, expedido em setembro de 2015, excluiu a partir de 1º de janeiro de 2016. Tais débitos encontram inscritos em dívida ativa e estão sendo exigidos pela Procuradoria da Fazenda Nacional. A recorrente ofereceu manifestação de conformidade, ao qual foi indeferida, pois a DRJ constatou débitos em aberto até 5/1 de 2016. Passar o voto. Travou para mim. Pode, Não, tô aqui, ó. Não, tá pagando, não parou de falar, por isso, tá tudo aqui, vai pagando. Continua pagando. Passar o voto, presidente. Perfeito, vai ao voto. Vamos lá. Com a matéria dos autos trata apenas da exclusão da recorrente do Simples Nacional, os argumentos de defesa são apenas relativos ao parcelamento dos débitos tributários junto à Fazenda Nacional, entendo que antes de confirmar se o acordo recorrido, antes de confirmar se houver acordo recorrido, devemos esclarecer se realmente a recorrente parcelou ou pagou os débitos que a fiscalização entende não estarem suspensos. Dos débitos que ocasionaram a exclusão do Simples, alguns foram inscritos em dívida ativa e outros estão sendo tratados e exigidos para a Fazenda Pública Nacional. O acordo informa e colaciona no voto condutor que consta no sistema débitos em aberto, o despacho CEORT de folhas 88. A recorrente alega que parcelou todos os débitos em aberto e acosta seu recurso, folha 106 dos autos, um recibo de adesão ao parcelamento do Simples Nacional, onde aponta que os débitos do período 2 de 2013 até 10 de 2014, no importe de 247 mil aproximadamente, foram incluídos no programa de parcelamento que foi feito em 18/12 de 2014. Entretanto, conforme a resposta à diligência solicitada por esta colenda turma, restou demonstrado que os débitos objetos do ADE, do processo em epígrafe, não foram incluídos no parcelamento alegado pela recorrente.
inexistindo assim provas de pagamento ou suspensão dos débitos que impediram a manutenção da recorrente ao Simples Nacional. Vejamos a resposta da diligência que nos interessa. Em consulta ao sistema da Receita Federal, verificamos que os débitos a que se refere o item 1 da resolução não estavam incluídos no parcelamento indicado. Conforme tela de folha 124, apenas os débitos do Simples Nacional, que não constam no ADE expedido, foram parcelados. Assim, assiste razão ao acórdão recorrido que demonstrou por meio de pesquisa que a recorrente não tinha pago ou parcelado dos débitos. Ademais, com exceção do recibo de adesão ao parcelamento do Simples Nacional acostado ao recurso voluntário, a recorrente não trouxe aos autos documentos que comprovam o pagamento do débito cuja exigibilidade não se encontrava suspensa no momento em que foi expedido a ADE, exclusão do Simples. Assim, como não consta nos autos provas robustas demonstrando que a recorrente realmente quitou ou suspendeu a exigibilidade do débito, até o presente momento, entendo que o acórdão recorrido deve ser mantido em seus termos. Desta forma, voto por manter a exclusão da recorrente do Simples Nacional nos termos do acórdão recorrido. Pelo exposto, nego o provimento ao recurso, presidente. Propósito do relator é negar provimento. É Simples Nacional, né, Pagano? Nós convertemos a priori esse julgamento em diligência no início do ano, foi logo quando começou a pandemia, acho que foi em março, abril, sei lá, porque ela apresentou provas de que ela tinha feito um parcelamento no ano de 2014, antes de ter expedido a ADE. A gente converteu a diligência e veio. O parcelamento não tem relação com os débitos do ADE, só para deixar claro para os meus companheiros, para votarem com mais tranquilidade, entendeu? Então, a gente teve uma diligência que demonstrou que o parcelamento que foi feito, apresentado por ela, não tem relação com os débitos do ADE. Tanto é que eu estou mantendo a exclusão. Qual o número? Desculpa, gente, estou fazendo um acompanhamento manual aqui. O número da pauta? O número do processo, é o número da pauta. 60. 60. Alguém quer se manifestar? Disposição. Bom, então vamos lá. O propósito do relator é negar provimento, inclusive diligência, né, que ele acabou de confirmar. Marco, Rogério. Acompanho. Evandro. Acompanho. Júnior. Também, acompanho. Iagro. Acompanho, relator. Paula. Com o relator. Luciano. Com o relator. Eu também, unânime, negado provimento e mantida... Aqui é exclusão, né, Pagano? Exclusão. Tá, mantida a exclusão da recorrente do Simples Nacional. Pessoal, só tem acho que 3 processos que são meus. Eu vou dar um intervalinho de 5 minutos para colocar os arquivos aqui que não estão aqui na minha base, tá? 5 minutos de intervalo com café, já voltamos. Marco Antônio, por favor.